Meu nome é Carolina, mas todo mundo me chama de Carol. Tenho 32 anos, sou uma romântica incurável e, por mais que isso pareça estranho para algumas pessoas, eu nunca namorei. Não foi por falta de vontade ou por falta de acreditar no amor. Muito pelo contrário. Eu sempre sonhei com um dia em que encontraria alguém especial, alguém que faria meu coração acelerar e as borboletas dançarem no meu estômago. Mas a vida nunca pareceu conspirar a meu favor nesse quesito. A minha timidez foi a principal culpada por isso. Pelo menos é o que sempre me disseram. Na escola, enquanto as outras meninas se envolviam em paixonites e viviam os dramas dos primeiros amores, eu era a garota que preferia ficar no canto, com um livro na mão e fone nos ouvidos, mergulhada num mundo onde os romances eram sempre perfeitos e os finais felizes inevitáveis. Depois veio a faculdade e mais uma vez eu priorizei os estudos. Eu passei noites, em claro, escrevendo trabalhos, me dedicando a provas, sonhando com um futuro profissional estável. Eu me convenci de que o amor viria na hora certa, que eu só precisava ser paciente. Afinal, todos diziam isso, não é? Conquistei meu diploma, me especializei, consegui um emprego que me dava orgulho. Mas à medida que os anos passavam, eu comecei a sentir um vazio. O tipo de vazio que nem as conquistas mais grandiosas conseguem preencher. Foi numa dessas noites comuns de rotina monótona que tudo mudou. Depois de um dia cansativo no trabalho, eu decidi relaxar jogando online. Era algo que eu fazia com frequência, uma forma de escapar da realidade por algumas horas. Naquele dia, eu entrei no meu jogo favorito e, como de costume, fui colocada em uma equipe aleatória. Foi assim que eu conheci o Lucas 10. De início, ele era só mais um jogador na equipe, mas à medida que o jogo avançava, começamos a conversar pelo chat. Ele era engraçado, tinha respostas rápidas e parecia ser uma pessoa realmente educada, o que era raro naquele tipo de ambiente. Quando o jogo terminou, ele pediu para adicionar meu contato. Eu hesitei, como sempre fazia, mas algo nele me deu confiança. Acabei cedendo. E foi assim que o Lucas entrou na minha vida. Nos dias seguintes, começamos a conversar, primeiro de forma casual, mas logo as conversas se tornaram mais profundas. Eu descobri que tínhamos muito em comum. Ele adorava livros, amava filmes clássicos e gostava de música tanto quanto eu. Sua gentileza e inteligência me conquistaram de imediato. O Lucas me contou que era engenheiro civil e morava em outro estado. Disse que viajava muito por causa do trabalho, mas que já havia morado na minha cidade no passado. Ele começou a me enviar fotos e, honestamente, eu ficava cada vez mais encantada. Ele era lindo, loiro, de olhos azuis, alto, com um corpo que parecia esculpido. Disse que mantinha uma rotina de exercícios porque eu ajudava a lidar com o estresse do trabalho. Conforme as semanas passavam, nossas conversas se tornaram diárias. Ele me enviava mensagens de bom dia todas as manhãs e fazia questão de saber como estava meu dia. Aos poucos, eu comecei a perceber que estava me apaixonando. Ele era tudo que eu sempre sonhei em um parceiro. Ele era atencioso, carinhoso, divertido. Quando ele finalmente disse que estava se apaixonando por mim, eu mal pude acreditar. Era como se depois de tantos anos esperando, finalmente tivesse encontrado a minha alma gêmea. Depois de alguns meses de troca de mensagens, decidimos nos encontrar pessoalmente. Ele disse que viria à minha cidade no final de semana e escolhemos um café para nos encontrar. Passei dias ansiosa, planejando o que vestir, imaginando como seria finalmente olhar nos olhos dele. Mas o destino parecia ter outros planos. No dia do encontro, recebi uma mensagem dele: Carol, minha mãe acabou de testar positivo para o Covid. Não posso sair de casa, preciso cuidar dela. Eu fiquei desapontada, mas eu compreendi. Ele parecia genuinamente preocupado com a mãe. E isso só reforçou a imagem de um homem responsável e carinhoso. Algumas semanas depois, marcamos de novo, mas dessa vez foi ele quem pegou Covid. Disse que estava com sintomas leves, mas eu me preocupei mesmo assim.
Eu enviei mensagens todos os dias e ele sempre respondia com muito carinho, agradecendo minha paciência. Quando ele se recuperou, combinamos mais uma vez de nos encontrarmos. Dessa vez parecia que nada poderia dar errado, mas na véspera, outra mensagem. Carol, meu chefe me colocou em um plantão de última hora. Não posso desmarcar. A quarta tentativa parecia ser a definitiva. Ele prometeu que viria de qualquer jeito. Até me mandou mensagens dizendo que já estava na estrada. Mas no meio da tarde recebi outra mensagem. Carol, meu carro quebrou. Estou no meio do nada esperando o guincho. Eu comecei a notar um padrão, mas ao mesmo tempo eu me sentia culpada por duvidar. Afinal, ninguém escolhe ter tantos imprevistos, certo? Contei tudo para minha melhor amiga, Luísa. Ela ouviu atentamente e no final me disse: Carol, você já pensou que ele pode não ser quem diz ser? Eu queria dizer que era impossível, mas no fundo eu comecei a questionar: por que ele nunca aceitava fazer uma chamada de vídeo? Por que todas as nossas tentativas de encontro falhavam? Apesar das dúvidas, eu continuei acreditando nele. Ele era tão carinhoso, tão atencioso. Não podia ser mentira, podia? A minha família, que inicialmente ficou animada, começou a demonstrar ceticismo. Meu pai foi direto: Filha, isso não está certo. Você precisa abrir os olhos. Mas eu não queria abrir os olhos. Eu queria acreditar no amor, no conto de fadas que parecia estar vivendo. Hoje estou aqui, sozinha no meu quarto, segurando o celular. Ele cancelou mais uma vez, mas prometeu que da próxima vez seria diferente. Enquanto releio nossas mensagens e olho para as fotos que ele me enviou, meu coração está dividido. Será que ele é quem diz ser? Será que estou me apaixonando por alguém real ou por uma ilusão? Preciso decidir. Devo insistir nesse relacionamento ou abrir mão de tudo e aceitar que talvez o amor que esperei tanto nunca tenha existido? Oiê, pessoal, tudo bem? Sabe, Carol, às vezes a gente se apega a uma ideia de amor que a gente construiu na nossa cabeça, sabe? E é normal, principalmente quando a pessoa mexe com a gente do jeito que o Lucas mexeu contigo. Mas eu fico pensando, até que ponto vale a pena apostar em algo que parece tão distante, tão complicado? Eu vejo o quanto você está envolvida e sei que isso não é fácil. Ele parece ser o cara ideal, diz tudo o que você quer ouvir, ele te entende de um jeito que poucos entendem. Mas será que só palavras bastam? Eu não estou dizendo que ele não é quem ele diz ser, mas Carol, tem tanta coisa que não encaixa nessa história. Você já percebeu como ele sempre tem uma justificativa? Como todas as tentativas de vocês se encontrarem acabaram frustradas por algum motivo? Pode ser coincidência, claro, mas pode ser que tenha algo mais aí. E o pior é que isso te deixa numa posição de espera constante, como se você estivesse congelada, girando em torno de uma promessa que nunca se concretiza. E sobre o número do celular dele, já te passou pela cabeça que talvez ele não more tão longe quanto diz? Ele pode ter razões legítimas, claro. Mas por que não esclarecer isso de uma vez, sabe? Às vezes a gente evita olhar para as coisas com olhos críticos porque tem medo do que pode encontrar. Eu fico imaginando, Carol, e se você estivesse tão focada nesse Lucas que acabasse não percebendo outras possibilidades ao seu redor? Você é incrível, merece alguém que esteja ao seu lado, que te olhe nos olhos, que esteja presente de corpo e alma. Isso não é pedir demais. Eu não estou aqui para te dizer o que fazer ou como se sentir. Só quero que você pense com carinho no que realmente deseja para si mesma. Você quer continuar nessa incerteza? Ou será que no fundo você merece algo mais sólido, mais verdadeiro? Se lembra de uma coisa: amor de verdade não é só palavras bonitas ou promessas adiadas. Amor de verdade é presença, é ação, é atitude, é reciprocidade. E você merece isso, né? Merece tudo isso e muito mais. Por hoje, eu fico por aqui.
Por favor, me sigam nas redes sociais do canal, os links estão na descrição desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, isso ajuda muito no crescimento do canal. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva, eu agradeço imensamente. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau!